Boa noite a todos. É uma alegria, é uma honra para a Academia Mineira de Letras sediar um evento alusivo ao centenário da Semana de Arte Moderna de 22. Esta programação foi idealizada, pensada, formulada pela Universidade Livre da Academia Mineira de Letras, cujo reitor é o nosso querido confrade, amigo, Luiz Gifone, que aqui está. Na série de conferências, iniciada ontem, com a brilhante palestra do acadêmico Caio Boschi, fala hoje um dos melhores intelectuais brasileiros, Ângelo Osvaldo de Araújo Santos. Também participam desta maratona relativa à Semana de Arte Moderna de 22, os acadêmicos Vandermelo Miranda, Maria Esther Maciel e Antonieta Cunha, todos abordando temas de interesse cultural e alguns deles pouco explorados ainda pela historiografia da Semana de Arte Moderna, pelos seus pesquisadores, não é? Então, a semana incluirá também conteúdo inovador, interessante. E o melhor, tudo está sendo integralmente gravado para que o conteúdo, o conhecimento produzido por essa semana sirva de pesquisa, de referência, de consulta, até de material didático para estudantes, para professores, para todos aqueles que se interessam pelo assunto. Esta é a função da academia, produzir conhecimento e fazê-lo circular amplamente. Esta é a missão que move esta casa desde a sua fundação em 1909, em Juiz de Fora. Eu fico ainda mais feliz de ver que esta maratona de conferências, organizada pela Universidade Livre, está em diálogo com a exposição ora em cartaz no foyer dessa instituição, que é a exposição Cartografia Imaginária, Rua da Bahia, com curadoria de Marconi Drummond e Maurício Meireles, dedicada à memória da saudosa e querida professora Eneida Maria de Souza. Então, há aqui um diálogo, né, entre a exposição, entre as artes visuais e a série de conferências. Eu vou ser brevíssimo, a minha fala é rápida, de natureza institucional, e ela é a mesma de sempre, né? É a fala que convida, que convoca todo mundo a seguir a Academia Mineira de Letras nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no site, e que convida todo mundo a comparecer aos nossos eventos, sempre gratuitos, abertos ao público, né? Nós teremos até sexta-feira esta série de conferências. Nós teremos, dia 1º de dezembro, o lançamento do livro de Ricardo Janetti aqui nesta casa, sobre a história da arte mineira, 2º volume. Teremos o lançamento, no dia 6 de dezembro, do livro do arquiteto Gustavo Pena, o 2º volume de sua pentalogia. No dia 5, um dia antes, a conferência do professor João Antônio de Paula sobre Emílio Moura, antigo acadêmico, antigo membro desta casa, ora completando 120 anos. Então, João Antônio de Paula falará sobre os 120 anos de Emílio Moura, o que para nós é muito importante, já que estamos aqui pensando o modernismo. Nada mais correto e adequado que ativar na memória de todos a personalidade importante na poesia brasileira, que é Emílio Moura. Dia 2 de dezembro, faremos uma sessão conjunta da Academia Mineira de Letras e da Academia Montes Clarense de Letras, lá em Montes Claros, uma sessão dedicada aos centenários de Darcy Ribeiro e do acadêmico João Vale Maurício. Seremos ali anfitrionados pela presidente Ivana Ferrante Rebelo. E dia 10 celebraremos aqui os 113 anos desta casa, né? 113 anos da Academia Mineira de Letras. Dia 10 é um sábado, será de manhã, 11 horas da manhã. Enfim, haverá a presença aqui de mais de 30 presidentes de academias do interior de Minas. Enfim, será um momento de congraçamento, de encontro. Faremos uma homenagem também muito importante, eu acredito que muito justa, ao acadêmico Carlos Mário Veloso,
que virá com sua família de Brasília para receber a nossa palavra de homenagem pelo seu inestimável legado em favor do nosso país, né? Sobretudo quando foi presidente do TSE, nos anos 90. Enfim, então a programação é vasta, é intensa, é longa e estão todos convidados. Eu quero dizer que é sempre um orgulho, uma alegria, um privilégio ouvir Ângelo Oswaldo de Araújo Santos. Eu saio sempre enriquecido, né, com esse rio caudaloso de conhecimentos que a palavra de Ângelo sempre nos traz. Não é isso? Quero agradecer de novo ao Gifone e aos integrantes da nossa equipe, Inês Rabelo, Flávia Queiroz, Guto Cortes, Marcela De Lázari, todo mundo que trabalha sem parar nessa casa para que as coisas aconteçam. Ok? Heloísa, que aqui está trabalhando nesse momento. Muito obrigado pela tolerância com que me ouviram e passo agora a palavra ao nosso reitor Luiz Gifone, a quem eu já peço aplausos de boas-vindas. Obrigado. Obrigado, Rogério. Obrigado a todos pela presença aqui nesta noite, para a gente fazer essa coisa de resistência cultural, vamos dizer assim, a tentativa de pensar o Brasil, que é uma das funções da academia, disseminar a cultura, e hoje, sobretudo, resgatar a cultura que anda assim tão combalida nesse nosso país. A ideia de fazer uma semana sobre a semana de 22, o centenário da semana, a gente não podia deixar passar em branco um movimento que foi justamente sob alguns aspectos, uma revolução dentro da cultura nacional. E ela foi uma revolução em vários aspectos, não só na literatura, pintura, dança, música e tudo mais, e ela estava pronta, o país pedia essa revolução. Então, o momento já estava maduro. E depois, algum tempo depois que ela aconteceu lá em São Paulo, em fevereiro de 1922, ela veio para Minas Gerais. Então, aqui em Minas, vieram a Tarsila, como também o Mário Oswaldo de Andrade e o Blaise Sandor, que acompanhou os nossos artistas aqui. E sobre isso é que o Ângelo vai abordar hoje, como que foi a vinda do movimento modernista para Minas Gerais. E ter o Ângelo aqui, como Rogério já falou, poxa, é uma honra enorme. Eu tenho uma inveja da cabeça dele, da memória que ele tem, que vocês nem imaginam. Ele sabe, por exemplo, de um compositor barroco, que nasceu na mesma cidade que eu, em Baipendi, Raposo, e eu toda hora tenho que perguntar para ele o nome do compositor. Para mim é uma vergonha, mas tudo bem. Mas a cabeça dele é esse repositório de conhecimento sobre Minas Gerais, sobre o Brasil, sobre a cultura, sobre o mundo. E nós vamos poder partilhar desse conhecimento dele aqui hoje à noite. Isso é uma extrema honra para nós, uma grande alegria. Como o Rogério disse, nós vamos sair daqui sabendo um pouquinho mais, e a academia se sente satisfeita de poder contar com o Ângelo aqui essa noite. Só para dar uma ideia de quem é o Ângelo, eu vou ler um breve currículo dele, que dá uma ideia bem do que o Ângelo faz. Ele ocupa a cadeira número 3 da Academia Mineira de Letras, é jornalista, escritor, curador de arte, advogado e gestor público. Foi presidente nacional do IFAM e do IBRAM
e secretário de Estado de Cultura de Minas Gerais durante 2 governos e exerce hoje o 4º mandato como prefeito de Ouro Preto. Foi ministro interino da Cultura do professor Celso Furtado, sendo seu chefe de gabinete. É membro do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, da Academia Nacional de Arte do Brasil e da Academia Nacional de de Belas Artes de Portugal. Mas isso tudo é pouco diante do que ele faz. O Ângelo, como eu falei, é das melhores cabeças do Brasil e de cultura e de conhecimento, e nós vamos poder desfrutar um bocadinho disso. É para nós, da Academia e da Universidade Livre, Ângelo, uma honra muito grande você ter aceito o convite. Quero te agradecer de coração e vamos aproveitar a aula que ele vai nos brindar agora. Muito obrigado, Ângelo. Obrigado. Boa noite, presidente Rogério. Boa noite, confrade Luiz Gifone. Uma saudação muito afetuosa a todos os presentes, maioria de amigos. Quando eu fui convidado pelo Luiz Gifone, e convite referendado pelo presidente Rogério Faria Tavares, para falar sobre a Semana de Arte Moderna, neste ano centenário do grande evento, eu pedi licença para trazer aqui um texto que eu já havia apresentado exatamente em fevereiro deste ano, na Amages, num evento promovido pelo Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, exatamente sobre o tema. Nós estávamos ali dentro da semana, dos 100 anos da semana, porque foi em fevereiro, se não me engano, eu falei no dia 12 de fevereiro. E eu tomei esse texto, revi, acrescentei algumas coisas, brinquei até com o Gifone, era edição revista e augmentada, como se escrevia antigamente, com o G, do texto que eu falei para a Amages. Eu acho que ainda vamos aproveitar, já que estamos ainda em 22, vamos aproveitar, em 22, o ano de 22, do número nós já estamos, graças a Deus, livres dele. Mas estamos no ano de 2022, da semana de 22, então nós vamos a esse texto, que eu chamei de Os Modernistas na Terra do Ouro. E aqui está como Minas e São Paulo, no modernismo, o eixo Minas e São Paulo. E eu comecei, até uma homenagem a Daniela e ao Lauro, que estão ali, eu comecei lá na França. Vamos lá. O Brasil sempre atraiu a atenção dos franceses. Os interesses econômicos recobriram-se do fascínio pela novidade do imenso território descoberto pelos portugueses no hemisfério sul, como demonstrou a famosa festa em que um grupo numeroso de tupinambás dançou na cidade de Rouen, em 1550, em homenagem ao rei Henrique II e sua mulher Catarina de Médicis. Em Museu de Rouen, Musée Départemental des Antiquités, encontram-se toras de pau-brasil entalhadas e utilizadas na ornamentação de casas da época em que os franceses tudo arriscavam para buscar a madeira vermelha nas costas brasileiras. As experiências de implantação de uma colônia com Nicolas Villégagnon, no Rio de Janeiro, entre 1550 e 1560, e Daniel de Latouche, em São Luís do Maranhão, no ano de 1612, deixaram forte impressão no imaginário, mas não lograram o êxito de Duguay-Trouin, que saqueou o Rio de Janeiro em 1711, onde se dava o embarque para Lisboa do ouro extraído nos sertões do Distrito das Minas, então integrante da capitania de São Paulo e Minas. Façanha que levou o rei Dom João V a mandar queimar os exemplares de cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas, naquele ano publicado em Lisboa pelo jesuíta Antonil,
já que continha a indicação do roteiro para se chegar às cobiçadas minas do Ouro Preto e do Sabarabuçu. Alguns anos mais tarde, as pérfidas ideias, entre aspas, como está nos autos de Devassa, as pérfidas ideias francesas, assim chamadas nos autos de Devassa da Inconfidência Mineira, rechearam as livrarias dos letrados de Minas Gerais, como a do cônego Luiz Vieira da Silva, tema de um espirituoso ensaio de Eduardo Frieiro, e contribuíram para a fermentação do plano revolucionário de 1789 em Vila Rica. Mas os poetas emergentes, distanciando-se da metrópole intelectual que era a França, foram pastorear na Arcádia romana os versos que moldaram a obra de Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. O Império Napoleônico fez com que a família real portuguesa se transferisse para o Brasil em 1808. Após a abertura dos portos pelo príncipe Dom João, muitos franceses passaram a viver no país ou percorreram de ponta a ponta o fabuloso território. A chamada Missão Francesa foi a reunião, no Rio de Janeiro, de um grupo de artistas procedentes da França, no qual Jean-Baptiste Debré e Grandjean de Montigny tiveram protagonismo notável. O naturalista Auguste Saint-Hilaire visitou as províncias do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ao chegar ao eremitério do Caraça, em 1817, nos ermos finais da região mineradora, Saint-Hilaire comoveu-se ao ser indagado pelo irmão Lourenço, fundador da obra da Senhora Mãe dos Homens, sobre o que havia sido feito de Napoleão, exilado em Santa Helena. Na primeira viagem que fez ao centro de Minas Gerais, em 1881, chegando a Ouro Preto, Mariana, Sabará, Santa Luzia, Lagoa Santa e Caraça, o imperador Pedro II valeu-se da narrativa de Saint-Hilaire, atido à sua leitura para melhor observar a natureza e os diferentes aspectos da vida mineira. A influência francesa atravessa o 800 e avança pelo século XX. Os escritores Anatole France e Rémy de Gourmont eram reverenciados. Anatole France visitou o Rio de Janeiro em 1909, sendo recebido pela Academia Brasileira de Letras e seu presidente, Rui Barbosa. Solitário em Mariana, o poeta Alfonso de Guimarães sonhava, entre aspas, oficiar no mosteiro de Verlaine. O mecenas Freitas Vale abriu em São Paulo, em 1904, as portas de sua vila Quiriale, cujo nome foi sugerido por Alfonso, e escrevia poemas simbolistas somente em francês, sob o pseudônimo de Jacques Davray. Mas é com o compositor Darius Milhaud, secretário do poeta Paul Claudel, embaixador da França no Rio de Janeiro entre 1916 e 1919, que o Brasil exerce um impacto significativo na obra de um autor francês. Milhaud deixou-se contaminar pelos ritmos brasileiros que animam suas composições e admirava a obra de Ernesto Nazaré. Le Bœuf sur le Toit, inspirada numa canção do Carnaval Carioca de 1918, marcou época em Paris. Capital da República, o Rio de Janeiro festeja os cânones da Belle Époque, com seus neologismos, de maneira que as primeiras manifestações modernas ficam nos interstícios do padrão oficial. Em São Paulo, convergência de gente de toda parte, o movimento modernista expande-se desde os primórdios da década de 1910. O pintor lituano Lazar Segal, nascido em Vilna, expõe em 1913 e vai fixar-se na cidade, na qual Anita Malfatti mostra um conjunto impactante de pinturas em 1917, merecendo a crítica feroz do escritor Monteiro Lobato. Entre os dias 11 e 17 de fevereiro de 1922, eclode a Semana de Arte Moderna, realizada no Teatro Municipal de São Paulo. Com repercussão em todo o Brasil, a semana vem revelar a produção inovadora de músicos, poetas, atores e pintores. O Sapo, um poema de Manuel Bandeira, faz a plateia coachar a fim de vaiar a nova poesia. E a música de Heitor Villa-Lobos anuncia sonoridades inauditas. O poeta Oswald de Andrade e a pintora Tarsila Amaral estavam em Paris nesse momento.
Ao registrar os 30 anos da semana numa crônica de 29 de junho de 1952, Tarsila revela: a verdade é que, diz ela, por essa ocasião, como muitas vezes declarei, recebi em Paris uma carta de Anita Malfatti comunicando-me o ocorrido, quando eu trabalhava candidamente no ateliê de Émile Renard, hors concours do Salão Oficial, o dos artistas franceses. Émile Renard, inteligente e sensível, respeitava Picasso e outros vanguardistas, razão pela qual via com bons olhos minhas academias de tendência impressionista, que naquele meio francamente acadêmico pareciam avançadas demais. É que eu levava àquele ambiente as lições do professor Elpon, de São Paulo, cujo ateliê frequentara pouco antes da minha partida para a Europa. De volta ao Brasil, em junho de 1922, só aqui vim tomar contato com a arte moderna, acontecendo-me o mesmo que aconteceu com Graça Aranha. Graça Aranha era membro da Academia Brasileira de Letras e se converteu ao modernismo. Tarsila e Oswald de Andrade voltam a Paris em 1923. Na Place de Clichy, em Montmartre, eles anteveem um novo Brasil nascendo de suas raízes originais. No estúdio da rua Egésime-Moreau, Tarsila reúne a vanguarda artística de Paris e compartilha feijoada, compota de bacuri, pinga e cigarros de palha, com Blaise Cendrars, Fernand Léger, Gilles Supervielle, Brancusi, o grande escultor, Robert Delaunay, Vollard, Rolf Desmarais, Darius Milhaud e o príncipe negro Kojo Tuvalu. E um outro grupo em que aparecem Jean Cocteau, Éric Satie, o grande músico, Albert Gleizes e André Lotte. André Gleizes e André Lotte foram professores de Tarsila nessa década de 20, e André Lotte vai ser professor de Mário Silésio na década de 50, quando ele vai, depois de ter estudado com Guignard, vai para Paris. Além de, eventualmente, Picasso, Gilles Romain e Valéry Larbaud. Aproximando-se do poeta suíço-francês Cendrars, Tarsila e Oswaldo nele despertam a vontade de visitar o Brasil, o que veio a acontecer no início do ano de 1924. Sérgio Millier, também em Paris, liga-se a Cendrars. Numa crônica de 19 de outubro de 1938, Tarsila evoca essa época. Os artistas tateavam o novo caminho aberto pelo cubismo e, por toda parte, nos cafés, nos restaurantes, nos corredores dos teatros, nos intervalos dos concertos, na rua, em casa, se falava sobre arte, entre críticas e divergências que se entrechocavam implacáveis. Cendrars, um dos pioneiros da nova poesia livre, ágil como pensamento, forte, sadia e gostosa como um fruto da poesia livre, ágil como um pensamento, forte, sadia, gostosa como um fruto selvagem, era atacado pelos surrealistas. Mas Cendrars não dava confiança, conclui Tarsila. Blaise Cendrars nasceu em 1887 e morreu em 1961, era um bourlingueur. Bourlingueur é uma palavra em francês que quer dizer uma pessoa que gosta de viajar. Atraído pelas viagens aventurosas. Em 1915, em Chalon-sur-Marne, ferido gravemente no decorrer da Primeira Guerra Mundial, ele tem amputado o antebraço direito. Blaise sans bras. Fizeram o trocadilho, como no sonho premonitório da pintora Sonia Delaunay, em que o poeta aparece sem um braço. Condecorado, torna-se cidadão francês em 16 de fevereiro de 1916. Mas logo Blaise Cendrars vai virar Blaise Brésil, Brésil Cendré, na saudação entusiástica dos modernistas de São Paulo, fazendo também um jogo de palavras com o sobrenome dele, com o nome dele. Em fins de 1923, Oswald de Andrade e Tarsila levam Cendrars ao encontro de Paulo Prado no Hotel Claridge, no Champs-Élysées. O mecenas paulista convida o poeta a visitar o Brasil. E ia concretizar-se a proposta que os modernistas lhe haviam feito. Em breve escala no Rio de Janeiro, em fevereiro de 1924, ele é recebido por Paulo da Silveira, Américo Facó, Ronald de Carvalho, Sérgio Buarque de Holanda, Graça Aranha, Prudente de Moraes Neto e Guilherme de Almeida, conforme registrado em fotografia.
Desembarcado do navio Formose, em Santos, em 5 de fevereiro de 1924, um incidente marca a esperada chegada. Os fiscais alfandegários querem impedir sua entrada no Brasil, alegando ser ele um mutilado. Mário de Andrade, indignado, publica um artigo contundente afirmando ser a mão perdida de Blaise Cendrars aquela de que mais necessita o Brasil na construção de sua nova cultura. Sérgio Millier, Couto de Barros, Luiz Aranha e Rubens Borba de Moraes o conduzem a São Paulo, onde é homenageado com um jantar por Dona Olívia Guedes Penteado no seu célebre salão modernista e faz palestras sobre a moderna poesia francesa. Nulle part au monde je fus aussi frappé par la grandeur manifeste d'aujourd'hui et par la beauté immuable de l'activité humaine qu'en débarquant pour la première fois au Brésil. Em nenhuma parte do mundo eu fui tão tocado pela grandeza manifesta de hoje e pela beleza imutável das atividades humanas que quando desembarquei pela primeira vez no Brasil. Escreve ele no livro Aujourd'hui, em 1931, em texto recolhido por sua filha Myriam Cendrars, no volume de 600 páginas que ela dedicou à vida d'un homme qui a cherché la lumière, de um homem que procurou a luz. Visitei-a no seu apartamento em Paris, quando Myriam Cendrars assim escreveu no exemplar a mim ofertado. Pour Ângelo Osvaldo, c'est Blaise Cendrars, qui appartient aussi au Brésil. Foi em 1º de dezembro de 1984. Para Ângelo Osvaldo, este Blaise Cendrars, que pertence também ao Brasil. A curiosidade de Cendrars provocava nos modernistas o desejo de mostrar-lhes o país, o que resulta no descobrimento deles próprios como brasileiros. Entre os dias 1º e 4 de março de 1924, o poeta passa o carnaval no Rio de Janeiro, com Olívia Penteado, Tarsila e Osvaldo. Em 18 de março, o Correio da Manhã do Rio de Janeiro estampa o Manifesto Pau-Brasil de Oswald de Andrade, no qual ele cita Cendrars. Em abril, a ideia é ampliar e aprofundar a redescoberta do Brasil, sugerida pelo mergulho no Carnaval Carioca. A Semana Santa lembra os altares barrocos de Minas e incentiva o roteiro, em companhia de Oswaldo e seu filho Noné, Tarsila, que estava casada com Oswaldo nesse momento, Olívia Guedes Penteado, René Thioier, Goffredo Silva Teles e Mário de Andrade. Cendrars viaja por Minas Gerais, assistindo às cerimônias da Semana Santa nas velhas cidades do ouro. O contato com as cidades históricas e a obra do Aleijadinho causa forte impacto no grupo excursionista. Mário de Andrade, quando foi a Mariana em 1919 para estar com o simbolista Alfonso de Guimarães, já havia sido tocado pela genialidade do Aleijadinho, segundo ele, o primeiro artista genuinamente brasileiro. Ao retornar a São Paulo, Mário não mais focaliza Alfonsos, mas escreve e faz palestras sobre a singularidade do Aleijadinho na história da arte. Para ele, a fealdade de algumas esculturas de Congonhas do Campo, tão criticada pelo poeta e cronista João do Rio, que era um expoente da Belle Époque, nada mais é do que o corte expressionista do mestre dos Passos da Paixão. A janela do trem, fazendo às vezes de câmera, sugere a Oswald a poesia Kodak, clicando versos como Blaise Cendrars faz exatamente nos poemas reunidos no seu livro intitulado Kodak. A caminho de Minas, Oswald fotografa coqueiros, aos 2, aos 3, aos grupos, altos, baixos. Tarsila descobre com encantamento as cores brasileiras que ficaram esquecidas na paleta de sua infância. Oswald replanta o pau-brasil. O Aleijadinho foi o grande deglutidor da arte europeia. Como os indígenas caetés que devoraram o primeiro bispo, Dom Pedro Fernandes Sardinha, em 1556, o poeta antropofágico devora todas as influências estrangeiras para fazer a digestão com que Antônio Francisco Lisboa, filho de um europeu e de uma africana, logrou energia para criar a primeira arte a ser chamada de brasileira. Ao contemplar Ouro Preto, em 1892, refugiado do arbítrio do Marechal Floriano Peixoto, Olavo Bilac escreve um soneto parnasiano. O Ângelus plange ao longe em doloroso dobre,
o último ouro do sol morre na cerração, e austero, amortalhando a urbe gloriosa e pobre, o crepúsculo cai como uma extrema-unção. Passados 32 anos, Ouro Preto não mudou, mas a poesia expressa a grande mudança provocada pelo modernismo. Oswald assiste às procissões da Semana Santa. A matraca alegre, debaixo do céu de comemoração, diz que a tragédia passou longe. O Brasil é onde o sangue corre e o ouro se encaixa no coração da muralha negra, recortada, laminada, verde. Tarsila não será apenas a aluna aplicada de Léger, tampouco Oswald o discípulo irônico de Apollinaire. A força criativa que moveu o Aleijadinho no sentido da originalidade é a seiva que alimenta Tarsila no parto do Abaporu e leva Oswald a proclamar o Manifesto Antropófago de 1928. As formas novas trazidas da Europa devem prestar-se a exprimir ideias não importadas, porém essencialmente brasileiras. Não mais os navios para o Havre, diz Sandra, mas os trens que levam a Minas. Oswald de Andrade chama para o embarque. Ide a São João del Rei de trem, como os paulistas foram a pé de ferro. Autoridades mineiras se espantam com o fato de intelectuais de São Paulo quererem conhecer as cidades do passado, quando Minas tudo faz para antecipar o futuro. Diretor da imprensa oficial, Noraldino Lima, recepciona os visitantes e procura enfatizar-lhes os progressos de Belo Horizonte como um modelo de cidade. Em entrevista ao Diário de Minas, Oswald diz que é nas velhas cidades que se acham as raízes do Brasil e critica os Versalhes de estuque da jovem capital de apenas 26 anos. Em Lagoa Santa, acompanhando os visitantes em nome do governo, o secretário de Estado de Agricultura, Daniel de Carvalho, oferece-lhes terrenos na região, o que excita os planos de Sandra. O poeta imaginara envolver-se em negócio de terras no Brasil a fim de sair das dificuldades financeiras em que se enredava na França com a família. Sempre visionário, ele queria fazer um filme e estudar as possibilidades de ganhar dinheiro com o apoio de Paulo Prado. Mas a proposta teria sido apenas um gesto do secretário de Agricultura, cuja aparência impressiona Mário de Andrade. No noturno, parece que ele era um homem muito bonito, no Noturno de Belo Horizonte, e foi membro da academia, o Daniel de Carvalho. No Noturno de Belo Horizonte, belo e caudaloso poema publicado em 1925, síntese das imagens e impressões da viagem a Minas, o autor de Pauliceia Desvairada visualiza-o. Afinal, Belo Horizonte não é uma tolice como as outras. São Paulo não é a única cidade arlequinal. E a vida, a gente, nosso povo tostado, o secretário da Agricultura é novo! Exclamação. No entanto, Blaise Sandrard guardará para sempre o sonho de tornar-se um latifundiário no Brasil e em Minas Gerais. Em carta a Dona Olívia Guedes Penteado, datada de fevereiro de 1929, ele pergunta: Que deviennent nos terres et nos souvenirs? Saudades, 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 ô Nossa Senhora do Brasil, je vous bénirais si vous pouviez m'envoyer de belles photos d'Aleijadinho. Em que se tornaram as nossas terras e as nossas lembranças? Saudades, saudades, saudades. Ó Nossa Senhora do Brasil, eu vos abençoarei se... Eu te abençoarei se você puder me enviar as belas fotos do Aleijadinho. Para todos eles, o contato com a obra do Aleijadinho em Congonhas, Ouro Preto e Sabará traz consequência intensa e profunda. Sandrard identifica-se com um artista estropiado, quer fazer um filme sobre ele, apaixona-se pelas histórias que correm a respeito do grande escultor e arquiteto do Brasil colonial. Imagina uma personagem chamada Manolo Seca, na qual vai misturar traços de um prisioneiro com quem conversa nas grades da cadeia da cidade de Tiradentes, durante a passagem deles por Tiradentes, e de um outro detento, Febrônio Índio do Brasil, a quem chegará a visitar no Rio de Janeiro. Ele ficou fascinado com a ideia desse Febrônio e foi visitá-lo na prisão no Rio de Janeiro. Parece que era um antropófago. Acredito que já estava aí nas histórias do Oswald de Andrade. Na crônica de 1938, Tarsila lembra que, para Sandrard, aspas, a realidade só o interessa como ponto de partida para as suas narrativas. As suas impressões locais são transplantadas para o quadro que a imaginação requer,
arremata Tarsila, recordando-se do episódio em Tiradentes e da visita à penitenciária do Rio de Janeiro. O Aleijadinho torna-se matriz, fonte, referência, exemplo para os devaneios de Sandrar, como para a nova percepção dos modernistas a respeito da cultura brasileira. De volta a São Paulo, após a estada em Minas, Sandrar envia correspondência em 17 de maio a um escritor mineiro não identificado na carta publicada por Miriam Sandrar, na biografia dedicada a seu pai, e carta esta pertencente ao arquivo da Biblioteca Nacional da Suíça, a fim de solicitar-lhe informações. Je viens de faire un voyage de 3 semaines dans les vieilles cités de Minas. J'ai visité Congonhas et suis tout à fait enthousiasmé par l'œuvre et les travaux d'Antônio Francisco Lisboa, dit l'Aleijadinho. J'ai décidé de faire connaître ce grand artiste en Europe, et tout particulièrement en France, par une série d'articles pour les journaux et les revues d'art, et je vais même lui consacrer un livre. Ele confessa que está arrebatado pelo Aleijadinho, quer fazer um filme, quer fazer um livro, quer escrever para revistas. Junto ao Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos de Congonhas do Campo, desde 1985, Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, escreve Oswald de Andrade em 1924. As cúpulas brancas dos passos e os cocares revirados das palmeiras são degraus da arte de meu país, onde ninguém mais subiu. Em Belo Horizonte, o grupo paulista e Sandrar encontram-se no Grande Hotel, na Rua da Bahia, com um punhado de jovens mineiros que se iniciavam nas trincheiras do modernismo. Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava, Emílio Moura, Martins de Almeida e João Alfonso são alguns dos moços que, entre a timidez e o fascínio, se aproximam dos protagonistas da Revolução deflagrada 2 anos antes, na Semana de Arte Moderna. É o chamado Grupo da Rua da Bahia, frequentador do Café Estrela e da Livraria Francisco Alves, em preparativos para lançar, em 1925, os 3 números de A Revista, Casamata do Modernismo de Belo Horizonte, sob a liderança do poeta itabirano. Pedro Nava conta que, aspas, uma das coisas mais importantes para a vida do nosso grupo foi a visita, logo depois da Semana Santa de 1924, da Caravana Paulista, que andava descobrindo o Brasil depois do carnaval passado no Rio de Janeiro. Tive notícias do grupo na Rua da Bahia por Carlos Drummond, que estava convocando visitantes para irem ver os paulistas no Grande Hotel. Aí, narração de Nava. De repente, vimos entrar com passo apressado e ágil, vindo do corredor que dava para a ala de quartos dos Altos de Paraopeba, hoje Avenida Augusto de Lima, se chamava Avenida Paraopeba, a figura escanhoada, arrumada e escarolada de um imperador romano de olhos verdes. Era Oswald de Andrade, sofregamente perguntando: quais são vocês? E lembra ainda o memorialista Nava. O Oswald cintilava conversando. Nós ouvíamos tomados da maior admiração. Admiração por ele, por nós mesmos, de estarmos nos entretendo ali com a maior expressão do modernismo. Adiante, Nava retorna ao salão de cima do Grande Hotel, entre aspas, para encontrar a coisa mais linda, senhores, que estava lá. Tarsila lá do Amaralá. Vocês já imaginaram o trem divino e inteligente como ela era, aos 34 anos? Exatamente aquela cara do autorretrato de frente simétrica, direita igual à esquerda, para mostrar aqueles olhos que aqueles olhos prodigiosos eram mesmo 2, as narinas 2, as conchas das orelhas par, as metades da boca decalques. E a primeira visão de Mário de Andrade, diz Nava, sentir de estalo a imensa simpatia, a amizade em estado nascente e a enorme influência de sua personalidade sobre o raro que eu escreveria em moço e o demais que veio fazendo depois que passei da idade. A respeito de Sandrar, figura admirável de homem livre, aventureiro e poeta, como descreve Nava, o nosso memorialista afirma que, sem dizer o seu nome, não se pode escrever a história dos vanguardistas franceses e dos modernistas brasileiros. E desenha um retrato. Tinha 34 anos, uma guerra e uma mutilação, quando o conheci em 1924. Fisicamente era magro, seco, musculoso, ágil, cara triangular, pele do rosto lustrosa, como se tivesse sido envernizada, muito vermelho e de expressão sempre sorridente.
cabelos de um castanho avermelhado e olhos gateados. Conversando, o que dizia era sempre de originalidade saborosa. Seu julgamento era profundamente rápido e arguto. Não se enganava de jeito nenhum em questões de arte, poesia e literatura. Esse 1924 seria como um píncaro galgado e um ano simbólico para nós, reconhece Pedro Nava. E diz por quê? Simbólico já na morte de Anatole France. Eles queriam matar Anatole France de todo jeito, e ele morreu em 1924. Depois seria o ano de Kodak e Feuille de Route, e Le Formose, incluído em Le Formose, de Blaise Cendrars, dos poemetos de ternura e melancolia de Ribeiro Couto, dos estudos brasileiros de Ronald de Carvalho, que tínhamos no altar desde os epigramas de 1922. Ao Oswaldo, inteligência fina e penetrante, oferece o Oswaldo por meu intermédio, Carlos. Com esta dedicatória, datada de agosto de 1924, portanto, 3 meses após o encontro na Rua da Bahia, Drummond leva às mãos de José Oswaldo de Araújo, diretor do Diário de Minas, meu avô, um exemplar de Memórias Sentimentais de João Miramar, o que prova a imediata sintonia e cumplicidade dos modernistas paulistas e mineiros, a partir de abril de 1924. Drummond conhecera Oswald de Andrade um ano antes, mas é o contato com Mário que vai fazer desabrochar o modernista mineiro. Em carta datada de 28 de outubro de 1924, Carlos Drummond se dirige a Mário de Andrade na expectativa de ser lembrado pelo criador de Macunaíma para entabular o diálogo. Entre aspas, procure-me nas suas memórias de Belo Horizonte, um rapaz magro que esteve consigo no grande hotel e que muito o estima. Ora, eu desejo prolongar aquela fugitiva hora de convívio com o seu claro espírito. Desenvolve-se desde então a intensa correspondência entre os dois poetas. Na mesma ocasião, Cendrars continuará a incentivar os modernistas brasileiros. O Jean de Catacases. Cataguases, ele escreveu Catacases com C. Tango vient de tanguer, et jazz vient de jaser. Que importe l'étymologie si ce petit klaxon m'amuse. É um pequeno poema, quatro versos que Blaise Cendrars dedicou aos jovens poetas de Cataguases, que saiu na revista Verde. Aos jovens de Cataguases, tango vem de tangar, e jazz vem de jazer. Que me importa a etimologia se essa pequena buzina me diverte. Datado de Rio, 9/11 de 1927, o poemeto de Blaise Cendrars, especialmente dedicado aos jovens poetas da revista Verde, na cidade mineira de Cataguases, evidencia a consideração em que tinha um movimento modernista em expansão no Brasil. O poema aparece no número 3 de Verde, lançado exatamente em novembro de 1927, e enche de orgulho os ases de Cataguases, como foram chamados por Oswaldo e Mário de Andrade. Ainda em 1927, em Itaiandu, no sul de Minas, aparece a revista Elétrica, cujo nome expressa a busca das coisas novas, e Montanha é publicada em Ubá, na Zona da Mata. Verde implode fatalmente em 1929, com a morte do jovem Ascânio Lopes 14 Voltas. Nasceu em 1926 e morreu tuberculoso em 1929, num sanatório em Belo Horizonte. Uma das grandes promessas do grupo, o mais forte desse pessoal, segundo Mário de Andrade, que escreveu, entre aspas, o mais forte desse pessoal. Levado pela dama branca dos românticos, o surpreendente poeta modernista não teve a sorte de outros modernistas como Manuel Bandeira, Afonso Arlindo de Melo Franco e Murilo Mendes, que venceram a tuberculose. A revista, editada por Carlos Drummond de Andrade, Martins de Almeida, Emílio Moura e Gregoriano Canedo, lança apenas três números, em julho e agosto de 1925, e janeiro de 1926. Apoiada por autores do Rio e de São Paulo, merece crítica reveladora da estreiteza do ambiente cultural de Belo Horizonte. O nosso ensaísta Eduardo Frieiro, sob o pseudônimo de João Cotó, desmancha o prazer dos modernistas. Entre aspas, há nesta cidade 4 ou 5 jovens estudantes que cultivam certo subproduto literário a que o senhor Mário de Andrade dá o nome de literatura pau-brasil.
Ditos rapazolas formaram aqui uma pequena tertúlia de iniciados no objetivo dinâmico do espírito moderno. Precisavam de um órgão, veio o órgão, isto é, a revista. A dizer a verdade, a insignificância do órgão não correspondeu à largueza da tarefa. Fecha aspas para o nosso implacável Eduardo Frieiro. Se há um esforço de poetas e escritores no avanço das experiências modernistas, em sucessivas publicações de curta duração e livros de tiragem reduzida, permanece o vazio com relação às artes plásticas. Em 13 de maio de 1929, aparece o tabloide Leite Crioulo, a seguir publicado como suplemento do jornal Estado de Minas, totalizando 19 edições. À frente do criolismo estão João Dornas Filho, Guilhermino César, originário do Grupo Verde de Cataguases, e Aquiles Viváqua, em cuja casa, situada na rua Bernardo Guimarães, esquina de Sergipe, que ainda está lá. Fabiano ia fazer o Museu da Cadeira nessa casa? Não está aguardando agora, finalmente, a aprovação do projeto. Brevemente será inaugurado. E Aquiles Viváqua, em cuja casa, na rua Bernardo Guimarães, esquina de Sergipe, os modernistas vivenciaram o salão Viváqua da poesia moderna. Segundo Dornas Filho, a finalidade do criolismo é mais ou menos a mesma da antropofagia. É a mesma de todos os movimentos nacionalizadores. Do que se faz naquele trecho, em matéria de arte, ressaltam-se os desenhos e aquarelas de Pedro Nava, que se torna médico e passa a ser considerado bissexto em poesia e em artes plásticas, até a explosão de sua obra memorialística em 1972, com o lançamento de Baú de Ossos. Eu acho que esses desenhos que o Mário de Andrade fez para ilustrar o Macunaíma, do Mário de Andrade, ele fez em cima de um exemplar. São a melhor coisa do modernismo mineiro antes do Guignard, em artes plásticas do movimento modernista, da primeira fase. A exposição pioneira de Zina Aita, que nasceu em 1900 e faz uma exposição em 1920 no Salão do Conselho Deliberativo de Belo Horizonte, aqui na Rua da Bahia, que é hoje o Museu da Moda, foi a Câmara Municipal, era o Conselho Deliberativo. Em estilo manuelino, satirizado por Mário de Andrade no poema Noturno de Belo Horizonte, em 1924, embora bem acolhida por Aníbal Matos, não logra atrair o olhar da cidade dos ecletismos arquitetônicos. O Diário Oficial Minas Gerais, de 1º de fevereiro de 1920, 2 anos antes da Semana Paulista, comenta que as cores bizarras de suas telas ferem não raro a vista do visitante. As cores bizarras da Anita Malfatti. O poeta Austen Amaro, que publica o livro livro de poesia Juiz de Fora, é o título do livro, em 1926, com desenho de Pedro Nava na capa, comparece à exposição e revela: foi a primeira vez que vimos obras em que as cores eram muito diferentes da realidade. Umas pessoas riam, debochavam, outras procuravam entender as obras que estavam ali, bem perto de nós. Natural de Belo Horizonte, tendo estudado na Itália, Zina Aita participa da Semana de 22, que registra a presença do também mineiro Agenor Barbosa, poeta e jornalista nascido em Montes Claros, cujo poema Os Pássaros de Aço, lido no segundo dia, 15 de fevereiro, segundo dia do programa, foi o único aplaudido, certamente pelo ritmo ainda passadista dos versos. Isso foi muito bem estudado pelo Fabiano num livro que fala tanto sobre a presença da Zina Aita quanto do montesclarense Agenor Barbosa, que morreu em 1976, aos 80 anos de idade, que ele foi o único mineiro. Ele e ela, os únicos mineiros que estavam no palco do Teatro Municipal de São Paulo na famosa semana. O modernismo nas artes somente emerge em Belo Horizonte cerca de 20 anos mais tarde, com a chegada do pintor Alberto da Veiga Guignard, em meio a iniciativas inovadoras do prefeito Juscelino Kubitschek.
Em 1940, o prefeito convidou Oscar Niemeyer, Cândido Portinari, Roberto Burle Marx e Alfredo Sesquiati para a criação do Conjunto da Pampulha e patrocina, em 1944, a polêmica exposição de arte moderna na galeria do Edifício Mariana e a abertura da escola dirigida por Guinhar no Parque Municipal. Oswaldo e Mário de Andrade estiveram em Belo Horizonte nessa época e fizeram conferências sobre as 2 décadas do movimento modernista de São Paulo, sempre exaltando a vertente mineira e, naquele instante preciso, o advento do modernismo visual em Belo Horizonte, com a Pampulha e Guinhar. O Oswaldo de Andrade até escreveu num livro, Alberto Guinhar, Protetor das Paisagens do Brasil. A contribuição dos escritores mineiros à produção modernista cresce após a excursão de 1924, é decisiva e será marcada pela comunhão com os autores de São Paulo e do Rio. O número 3 da Revista de Antropofagia, julho de 1928, dirigida por Antônio de Alcântara Machado, traz na primeira página o poema No Meio do Caminho, a pedra fundamental da poesia de Carlos Drummond de Andrade. Tanto uma ara de louvação como um alvo de apedrejamento. A redescoberta do país e da condição de ser brasileiro, a busca das raízes e da originalidade, a apuração de um caráter nacional diferenciador, a linha evolutiva da arte que começa com o Aleijadinho, tudo isso faz com que os mineiros apreendam essas ideias e as pratiquem com a contundência que vai da poesia de Drummond ao memorialismo de Pedro Nava, princípio e desfecho da trajetória modernista. Um poema do escritor e político Afonso Arinos de Melo Franco reflete, era membro do movimento modernista de Belo Horizonte, ele nasceu aqui em 1905, reflete com nitidez a nova visão que os modernistas passam a enxergar a nova visão com que os modernistas passam a enxergar a própria Minas. Afonso Arinos, no ano de 1925, o senhor diretor de obras deitou abaixo a matriz da Boa Viagem, que lindo nome para um cemitério, e construiu no lugar dela uma catedral gótica último modelo. Eu achei que foi bobagem, mas o povo de Minas disse que era progresso. Ao analisar o Noturno de Belo Horizonte, o ensaísta Vander Melo Miranda, nosso confrade, diz que o desenho de uma nação brasileira adquire aqui contornos que descartam a oposição excludente entre nacional e universal, cuja rigidez irá comprometer, até o limite do regionalismo ou do fascismo, parte do projeto modernista então em curso. Houve uma vertente do modernismo que descambou para o fascismo, na qual estava, inclusive, Plínio Salgado. Como Mário esclarece, em 1924, escrevendo a Drummond, a aludida oposição inexiste quando se pensa o ser nacional como portador de traços distintivos que são universais justamente por serem diferenciais, isto é, por contribuírem para incrementar a polifonia das civilizações. Diz Mário de Andrade, o dia em que nós formos inteiramente brasileiros e só brasileiros, a humanidade estará rica de mais uma raça, rica de uma nova combinação de qualidades humanas. As raças são acordes musicais. Cerca de meio século depois da semana de 1922, Oswaldo de Andrade ressurgiu no tropicalismo dos compositores Caetano Veloso e Gilberto Gil e no teatro de José Celso Martínez Correia, que montou o Rei da Vela em 1968. Mário de Andrade passou a ser referência e impôs-se como quem anteviu novas perspectivas e dimensões para a cultura brasileira e seus desafios. E a venda do Abaporu para o Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires, MALBA, em 1995, emblematizou a tela como ícone maior do modernismo, agitou os meios culturais e recolocou Tarsila Amaral na sua posição matricial da arte brasileira do século XX. Em particular, quanto a Minas Gerais, o modernismo ajudou tanto os poetas e escritores a reencontrar suas origens, quanto os intelectuais a pensar a formação cultural de sua região, para além dos limites asfixiantes que deterioraram outras vertentes do nacionalismo saídas do movimento de 1922.
Tenho duas mãos e o sentimento do mundo, diz Carlos Drummond de Andrade. Ao lado de Pedro Nava, Drummond forma com o poeta Murilo Mendes a trindade que Minas Gerais ofereceu ao modernismo brasileiro. Nascido em Juiz de Fora, Murilo Mendes vivenciou no Rio e no exterior, radicado em Roma no final da vida, mas Murilo Mendes viveu no Rio e no exterior, radicado em Roma no final da vida. Mas há todo um processo de leitura que conduz sua reinserção no conhecimento público do Brasil como uma das maiores expressões advindas do primeiro modernismo. A poesia e a ensaística de Afonso Ávila, 1928-2012, sintetizam a força criativa do legado modernista na obra das sucessivas gerações de Minas. A revalorização do barroco mineiro na condição de patrimônio cultural e fonte da criatividade começa na viagem modernista de 1924, uma jornada que não tem fim. Ouro Preto, Congonhas, Diamantina e Pampulha foram inscritos no patrimônio mundial. E esse acervo é fonte de novas rupturas e invenções, tanto quanto a herança do modernismo no centenário da sua explosão. Bravo. Muito obrigado. Muito obrigado, querido confrade Ângelo Osvaldo, por essa brilhante conferência. E eu tenho certeza que a minha óbvia profecia se cumpriu sem nenhuma dificuldade, né? Já estamos todos nos sentindo muito mais enriquecidos com essa aula. O Gifone comanda aí a próxima parte do nosso programa. Bom, é lógico, igual o Rogério falou, a aula do Ângelo foi essa capacidade enorme que ele tem de unir conhecimentos, ligar uma coisa com outra, e graças à sua erudição profunda, a gente descobre outros aspectos desconhecidos do modernismo em Minas Gerais e o modernismo em São Paulo, e como que ele se integrou aqui e produziu figuras da nossa, sobretudo da literatura, que viriam a ser até maiores do que os próprios modernistas paulistas. E, graças a isso, Drummond é o nosso grande poeta, e o Drummond era aquela pessoa que estava lá beijando a mão dos paulistas quando eles aqui estiveram. E então nós temos que nos orgulhar disso, nós mineiros, que produzimos algumas das figuras, alguns dos maiores expoentes da literatura nacional. Obrigado, Ângelo. Agora nós vamos deixar o espaço aqui livre para, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Ângelo a respeito da palestra, alguma coisa. Tem um microfone, o Guto está com o microfone, e esse microfone é necessário para que possa ser gravada nesse vídeo que a academia dispõe, vai dispor daqui a alguns dias para todo mundo que quiser consultar. Então, está aberto. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Ângelo? Eu vou fazer uma primeira pergunta só para quebrar o gelo, porque eu sei que o Ângelo vai dar uma resposta muito à la Ângelo, contundente. Ângelo, há algumas visões sobre a Semana de Arte de 22 que afloraram ao longo do ano, que lidam com o que aconteceu há 100 anos de um modo diferente, né? Rui Castro, por exemplo, atenua, não é, a importância do modernismo paulista e focaliza outro aspecto, né, do modernismo daquela época, fortalecendo, por exemplo, o que acontecia já no Rio de Janeiro. Esse é um ponto. O segundo ponto:
qualificam o movimento de 22 como elitista, como excludente, como algo dos salões, né? Há até mostras contemporâneas hoje, né, de arte que buscam fazer uma releitura do que aconteceu naquela época, trazendo à cena, no nosso ano de 2022, outros atores, enfim, representantes de outras etnias, como se isso significasse um resgate daquilo que não foi feito em 22. Eu queria uma palavra sua a respeito das vozes que, de uma certa forma, criticam o que se passou em 22. Em primeiro lugar, a gente pode dizer que hoje tudo é visto na perspectiva da desconstrução, né? Hoje a história é a história decolonial, tudo tem que ser visto de uma outra maneira, porque considera-se que qualquer versão está oficializada e sempre é necessário desoficializar a interpretação. Nós temos que desconstruir aquilo que foi colocado. Nesse sentido, pode-se desconstruir, sim, a semana de 22. A própria Tarsila está dizendo, eu nem sabia que estava acontecendo isso, estava em Paris, o Oswald de Andrade também estava em Paris. Quando eles chegam em julho, que eles vão tomar conhecimento de que aconteceu aquele movimento, e a própria semana tinha o nosso poeta mineiro, ele leva o Agenor, ele leva um poema bem comportado e por isso é muito aplaudido. E o Manuel Bandeira vaiado com o sapo, a plateia coachava o sapo, não, o sapo jururu do cururu, sapo cururu do Manuel Bandeira. Então, a importância da semana é porque ela é o evento marcante, o evento que desencadeou um processo. O Rio de Janeiro era a capital da República, era a cidade oficial e oficializada, era Paris na América, né? Estava inaugurando a Praça Paris, os edifícios ecléticos do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro queria ser Paris na América, mas não a Paris do cubismo, talvez a Paris de Napoleão III. Então, do art pompier, como se chama essa arte acadêmica muito fulgurante francesa de meados do século XIX, o Rio os artistas eram salões, as pessoas compravam quadros para aqueles palacetes, as galerias de arte mostravam uma arte muito acadêmica ainda. E Belo Horizonte foi até inovadora, em 1920, mostrar a nossa Zina Aita, que causou escândalo aqui, embora o Aníbal Matos, que veio em 1917 para Belo Horizonte, ele era fluminense, e é o grande professor de arte, fundador da Escola de Belas Artes, da Escola de Arquitetura. O Aníbal tenha reconhecido valor na obra dela, a maioria se escandalizou, e o jornal oficial fez uma crítica àquelas cores que feriam os olhos do público, que foi ao Conselho Deliberativo. Então, havia no Rio também manifestações modernistas, mas a semana que acaba sendo a referência, ela detona o processo. Havia coisas anteriores em São Paulo também. O Lazar Segal é um pintor muito importante, ele já chega pronto, ele é um pintor moderno. Quando ele desembarca em São Paulo em 1913, a Anita Malfatti também, em 1917. Mas aí a semana é interessante porque ela traz a poesia, ela traz a música, ela traz quem desenhou uma árvore, né, no catálogo da semana foi o Di Cavalcanti, e o Vila Lobos participou. Então, ela estava reunindo aquelas pessoas que começavam uma coisa nova no país, e aquilo passou a ser referência. A própria São Paulo se surpreendeu com a semana. Então, é claro que não estava tudo ali, aquilo é uma semente. Uma pedra angular. Uma pedra angular, é o início. Olha como ela vai repercutir 2 anos depois em Minas Gerais, porque aquilo tudo está ligado. A vinda do Blaise Sandak, que quer conhecer as pessoas. Olhem quem foi recebê-lo, tanto no porto do Rio de Janeiro quanto no porto de São Paulo. Os modernistas todos se uniram. Então, começou a haver um movimento. Aparece também o modernismo em Pernambuco.
começa a haver um movimento pelo país inteiro, e Minas Gerais se destaca. E o que eu quis mostrar foi isso, que ali houve um primeiro momento importante. E essa viagem de Minas Gerais despertou, através de um francês adotivo, mas ele é um intelectual francês, embora tenha nascido na Suíça, o Blaise Cendrars, despertou os principais protagonistas do modernismo para uma sensibilidade nacional, para uma busca do nacional, do brasileiro. Porque, se não fosse isso, a Tarsila, ela mesma reconhece que ela era uma aluna aplicada dos acadêmicos de São Paulo, e foi ainda estudar com os acadêmicos de Paris. E aí ela é tocada pelo Léger, ela dá um avanço, ela vai ser aluna de Fernand Léger. Então, ela, quando volta para o Brasil e faz essa viagem, que ela fala que eu descobri as cores caipiras, que eu considerava caipiras na minha infância, ela deixa de ser a aluna aplicada do Léger para ser a autora original do Abaporu, da Negra, daquela série toda que ela fez, da série Pau-Brasil, e o Oswald de Andrade também, que ficava só fazendo trocadilhos lá, Apollinaire, o Robert Desnos, o próprio Blaise Cendrars. Ele vai procurar temas brasileiros e vai criar essa poesia Pau-Brasil, como ele a chamou. E o Mário de Andrade vai se aprofundar. O Mário ele vira um antropólogo. O turista aprendiz, ele vai para o Nordeste, ele vai à Amazônia, ele vai procurar o Brasil, ele pesquisa, e Macunaíma é isso tudo, é uma visão do Brasil. Ele era um poeta que ficava escrevendo muito sobre São Paulo e tudo, de repente ele tem ele dá uma guinada grande, e hoje o Oswald, foi muito, muito importante o Oswald de Andrade naquele momento, porque ele era o demolidor. E o Mário, que já era um homem mais centrado, mais reflexivo, o Mário sempre foi o erudito, o ensaísta que refletia sobre as questões todas e conceituava o modernismo, ele veio a se tornar a grande referência. Hoje, todo mundo se refere, igual na educação, se refere a Paulo Freire, em cultura você se refere a Mário de Andrade como uma referência dos conceitos que presidem hoje um entendimento do que é a arte brasileira e a cultura brasileira, em especial, e até uma política pública de cultura, porque ele, como diretor do Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo, e depois um dos criadores do IFAM, ao lado de Rodrigo Melo Franco de Andrade, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, e o próprio Carlos Drummond de Andrade, que se aposentou como chefe do arquivo do IFAM, né? O Mário dá uma contribuição muito importante para... Ele morre em 1945, mas ele deu uma contribuição muito importante para o pensamento cultural brasileiro, a formação de uma ideia de política de cultura no país. Parece que o Capanema teria chamado o Mário de Andrade para fazer uma enciclopédia brasileira, logo que o Capanema assumiu em 1934 o Ministério da Educação e Saúde. E o Capanema ele era um dos integrantes da roda modernista da Rua da Bahia, ao lado de Drummond, Emílio Moura, e Pedro Nava e Abigar Renault. E o Capanema pede ao Mário para fazer uma enciclopédia. Ele falou, como eu posso fazer uma enciclopédia se não tem nada repertoriado, se não tem inventário? Então, tem que se criar, a primeira coisa, um inventário do que são os bens culturais brasileiros, e aí veio a ideia de criar o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Em 1935, ele é lançado experimentalmente em 1936 e institucionalizado em 1937. Nós estamos aí na véspera do aniversário do Decreto-Lei 25, de 30 de novembro de 1937, que é a Carta Magna do IFAM, e que eu falo, muitos especuladores imobiliários gostam de dizer assim, mas é um ato da ditadura, temos que eliminar esse Decreto-Lei 25, porque é fruto da ditadura do Estado Novo, nós precisamos de uma nova lei para o patrimônio. Eu falo, esse Decreto-Lei é mais lei do que decreto, porque ele foi votado pelo Congresso, fechado no dia 11 de novembro de 1937. Então, só restava ao presidente sancioná-lo com o decreto-lei, porque não tinha mais lei.
tinha decreto-lei. Então, o presidente editou o decreto-lei 25, que eu falo que é a carta magna do IPHAN. Aqui eu já fui presidente do IPHAN e tinha um grupo que queria, não, tem que acabar com isso. Vocês querem acabar com isso porque são especuladores imobiliários, porque são contra o tombamento. Diziam, não, isso eram os novos democratas da nova República de 1985, que diziam, vamos acabar com isso, porque esse decreto é um produto do Estado Novo, do fascismo, ele é autoritário, ele invade a propriedade privada, temos que acabar com isso, não pode invadir a propriedade privada. Eu falei, e nós temos nesse decreto um único instrumento socialista que prevalece no Brasil há 85 anos, que é você poder dizer que uma propriedade privada tem sobre ela o peso do interesse público e ela tem que, então, se comportar quase como um bem público. Muito bem. Muito bom. Era isso. Alguma pergunta? Beleza. E o Mário de Andrade participou disso. Aqui, ó. Aqui, ó. Boa noite, Ângelo. Boa noite, Rogério. Boa noite. O Rogério foi até bom com o Rui Castro, porque ele disse que a semana foi uma invenção do Jarbas Passarinho, né, que, precisando de inventar o patriotismo de novo, traz a semana à baila. Essa está no artigo da Folha de São Paulo, né? Está lá escrito. Isso é o maior absurdo do Sim. mundo, né? O Rui Castro, embora mineiro de Caratinga, ele tem essas leviandades cariocas. Isso é típico. É tão desfrutável uma pessoa falar isso, porque em 1972, por exemplo, eu era editor do suplemento literário do Minas Gerais, e nós fizemos vários números sobre o cinquentenário da semana, e até de uma maneira ousada, incomodando o governo do Estado, que estava apreensivo de haver uma outra repressão sobre o suplemento que houve, até com a saída do Rui Mourão. O suplemento sempre foi vítima do regime. Os generais da ID4 ficavam controlando lá o que estava acontecendo. Foi criado por Israel Pinheiro, com Murilo Rubião à frente do suplemento. Agora, falar que foi Jarbas Passarinho, que isso é uma ofensa à história da cultura brasileira. Mas a pergunta que eu queria fazer também, eu vim aqui para ouvi-lo e tal, mas com uma incumbência também. O Turiba, Luiz Turiba, que foi assessor do Gil, né, o grande poeta, pediu para me entregar uma revista, que eu farei isso no final da... Ele lançou essa revista... Porque a Bric-a-Brac Você trabalhou no Ministério da Cultura. Isso, exatamente. E ele fez a Bric-a-Brac, né, durante alguns números, e agora, em 22, ele resolveu reeditar por causa da Semana de Arte Moderna e me pediu para entregá-lo. E nessa discussão tem um texto inédito do Augusto, e que ele fala... porque foi um pouco depois do Rui Castro escrever, o Augusto escreve, tem um artigo nessa revista inédito e tal, e onde ele diz que o modernismo só poderia ter acontecido em São Paulo, em 22. Eu queria a sua opinião sobre isso. Foi mais ou menos o que eu disse, por isso que eu fiz essa descrição toda, falando do Rio de Janeiro, visitado por Anatole France em 1909. O Rio era a capital oficial, era a cidade mais importante do Brasil. São Paulo era uma cidade de imigrantes, começando uma cidade cosmopolita, começando a indústria, uma cidade feia, né, com a sua garoa, com tudo. E o Rio de Janeiro, que é a cidade maravilhosa e tudo. E o Rio cultivava todo esse glamour, né? 1922 é o ano da inauguração do Copacabana Palace, que é quando eu fiz o tombamento do Copacabana Palace, o Darcy Ribeiro me telefonou e falou assim: você vai tombar esse bolo confeitoso? Porque os gays tinham pedido a ele, ele era vice-governador do Rio de Janeiro, para ajudar a não tombar.
eu falei, Darcy, eu tenho aqui o pedido de tombamento com a assinatura de todas as associações de moradores do Rio de Janeiro, incluindo todas as favelas. Porque é um símbolo, é um ícone da cidade. Imagina tirar o Copacabana Palace e colocar umas lâminas do arquiteto Edson Musa para vender apartamentos e salas ali entre a Avenida Copacabana e a Avenida Atlântica. Era isso que eles iam fazer. Eles iam conservar só a fachada, como tem alguns prédios aqui no bairro dos Funcionários de Belo Horizonte, que só tem a fachada da casa. E aquela lâmina de concreto e vidro por trás. Eles queriam fazer aquilo. Nós tombamos quando eu era presidente do IPHAN, e o único conselheiro que votou contra o tombamento foi o José Mindlin, que alegou que não aprovava tombamento que restringisse a economicidade do imóvel. Só que o tombamento do Copacabana Palace salvou a economicidade do imóvel e do empreendimento, porque logo depois o John Sherwood, que era um dono do Oriente Express, comprou o Copacabana Palace, restaurou o prédio, e ele continua sendo um hotel símbolo do Rio de Janeiro, para o bem de toda a cidade do Rio de Janeiro, com todo o tiroteio, com todo o tráfego, com toda a máfia, as milícias, com tudo, sobreviveu o Copacabana Palace ali, né? na cidade natal de Bolsonaro. Transformação do treinamento do Copacabana Palace, transformar em apartamentos e tudo mais. Do Glória, não? Não, do Glória. Agora também do Copacabana Palace. Aí acaba o Rio de Janeiro também todo. Eu estou fazendo, eu já recebi até prospecto, se quiser comprar, do Copacabana Palace. Bom, ele foi tombado, né? O IPHAN já destombaram. O IPHAN pode ser que no governo Bolsonaro agora tenha um destombado, porque aconteceu tanta coisa na área da cultura que não me admira. Mas essa pergunta é muito interessante. Eu acho que São Paulo, por ser uma cidade cosmopolita, você vê, está chegando lá o Lazar Segal. O Lazar Segal esteve em São Paulo, foi para a Argentina, voltou para São Paulo, casou-se com uma Clabin, que era uma mulher também muito inteligente, ligada interessada em fotografia, cinema e tudo, e ele faz um grupo. Eles começam, o Warszawski, arquiteto, era casado também com uma Clabin. A casa, hoje, que é o Museu Lazar Segal, em São Paulo, foi projetada pelo Gregory Warszawski, que faz as casas modernistas. É um modernismo europeu. É quase alguma coisa na linha até do Art Deco, mas as casas da Rua Bahia, em São Paulo, casas do Warszawski, mas já era uma coisa moderna, não eram os Versalhes de estuque de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro, né? O Palácio Laranjeiras, aquelas casas todas com estuque trabalhado no centro do Rio de Janeiro, conservando uma tradição que vinha do Império, o Hotel Avenida, né? O Drummond depois vai escrever um poema sobre a demolição do Hotel Avenida, na Avenida Rio Branco. A Avenida Rio Branco aparece como uma coisa mais fantástica do mundo, quando ela é inaugurada, no começo do século, o Teatro Municipal. Eles ficavam reproduzindo neoclássico francês, o neo-Tudor, o neo-germânico, o neo-românico, eram os neologismos. E isso começou lá no século XIX. A Ilha Fiscal é neogótica, né? Onde foi o último baile do Império, lá na Ilha Fiscal, que é neogótica. Esses neologismos todos que perduravam e que davam um brilho à cidade. São Paulo já começa com essas experiências novas, com construções de vilas, casas operárias, já mudando, já uma mudança. As pessoas já têm uma outra velocidade, um outro espírito, uma outra postura. E os imigrantes todos contribuem para isso. Já no Rio de Janeiro, não. Há um padrão oficial da Academia Brasileira de Letras, da Escola Nacional de Belas Artes, que descende da Academia Imperial de Belas Artes, o prédio da Escola de Belas Artes, construído na Avenida Rio Branco, ao lado da Biblioteca Nacional, são os grandes palácios
do Rio de Janeiro, Belle Époque. Então, isso tudo não combina com o modernismo, né? Ninguém vai fazer um teatro municipal para colocar um quadro da Anita Malfatti, a boba da Anita Malfatti, lá na entrada do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Vai pôr uma sílfide do nosso Mineiro do Cerro, o nosso grande Belmiro de Almeida, nascido do Cerro e morreu em Paris, pintor pontilhista, pintou. O Rio de Janeiro é cheio de obras de Belmiro de Almeida e outros. Então, o Rio demora mais por isso. Há coisas efervescentes no Rio, mas o que você vê é o padrão oficial. Então, o Rui Castro fala uma bobagem muito grande. Em São Paulo, a coisa estoura. A dona Olívia Guedes Penteado, ela patrocina isso, porque os milionários de São Paulo, eles iam muito à Europa e voltavam. O Paulo Prado financiava isso, a Olívia Guedes Penteado financiava tudo isso. O Jacques Davray, que é esse, o Freitas Vale, ele era gaúcho. Vai para São Paulo, casa-se com uma quatrocentona, faz essa Vila Quiriária ao lado da Avenida Paulista, e lá tudo tinha que ser afrancesado, e só se falava em francês, só se escrevia em francês. Mas lá depois vai ter, nesse ano de 22, eu estava vendo, o Mário de Andrade falou sobre a nova música, que estava na Europa, sobre o Satie, sobre Debussy, o Oswald de Andrade falou sobre poesia moderna, francesa, Mário de Andrade também sobre poesia moderna francesa. Então, São Paulo era mais cosmopolita. O Rio de Janeiro era mais era o padrão oficial. Tinha o Itamaraty, os ministros plenipotenciários. Naquela época, os embaixadores não eram chamados de embaixadores, mas de ministros. O ministro do tal país, ministro do tal país. Esses ministros todos lá. Então, o Rio guardava esse... Né, ainda o aspecto que vinha... era a burguesia que queria guardar requintes aristocráticos do Império, que também não foi tão requintado assim, mas que eles buscavam esse outro padrão, eu acho. Então, e Belo Horizonte... tudo era muito conservador aqui. Tudo era muito conservador. Então, praticamente depois da Zina Aita, você tem aqui até aquele, acho que ele é de Montesmurté, um pintor. Como é que era? Não, é o Eric. É um Eric. Ele era bastante... Ele é muito mais art déco do que moderno, do que modernista. Era Érico de Paula. Érico de Paula. Érico de Paula. O avançado aqui era ser pontilhista. O Genesco Murta. Não tinha... Eram poucos... com o Guignard é que começa todo um ciclo novo aqui, os alunos do Guignard, especialmente Amilcar, Nery Vieira, Maria Helena Andrés, Mário Silésio. Acho que são os mais importantes. Ângelo, na sua fala também, você eu fiquei curioso na sua fala, você fala de um semanário chamado Criolismo. A gente tem acesso a isso hoje ainda? O Estado de Minas tem isso guardado? Leite Crioulo. O Amilcar Amilcar Martins, Amilcar, membro da academia, que criou o Instituto Cultural Amilcar Martins, o nome do pai dele, Amilcar Martins Filho. Ele promoveu a reedição facsimilar de todos os exemplares dos encartes do Leite Crioulo no jornal Estado de Minas, assim como o Mindlin, o José Mindlin tinha feito patrocinando a reedição da Revista Verde, o Amilcar fez com o Leite Crioulo, é muito interessante. Ali atrás tem, ó, naquela... Na bem atrás de você tem ali. Está exposto. Você pode encontrar no Instituto, aqui na Biblioteca da Academia, deve ter também. Tem. Né?
Tem edição. Aquela edição que está ali é da academia, é do O arquivo. João Dornas Filho foi membro da academia. Foi membro da academia. Ele foi o principal protagonista. O Guilhermino César também foi membro da Guilhermino academia. César também. É. O Guilhermino César depois foi para o Rio Grande do Sul, morreu lá. Ele escreveu no Rio Grande do Sul, ele resgatou um autor importantíssimo, Corpo Santo, que é um autor de teatro no Rio Grande do Sul. E o mais recente trabalho publicado sobre a revista Leite Crioulo foi lançado aqui na academia há poucos meses, de autoria de Miguel de Ávila Duarte, filho da professora Miriam Ávila, neto de Afonso Ávila, e do professor Rodrigo Duarte. É o mais completo estudo sobre sobre Leite Crioulo. É um livro que está disponível aí para compra. É uma história muito completa. Está nessa linha do nacionalismo, do antropofagismo. Miguel se dedicou a isso 10 anos. Isso. Vera? Gifone, então. Okay. Bom, vamos encerrar, então, essa nossa sessão. A coisa interessante que fica, pelo menos essas duas aulas que nós tivemos ontem, com o Caio Boschi, nosso companheiro, nosso confrade, e hoje com o Ângelo Osvaldo, também é a seguinte: a coisa que fica para mim é essa importância da cultura, que é uma coisa tão óbvia, tão autoevidente, mas que hoje, no nosso país, a gente tem que redespertar essa obviedade. Redescobrir de novo e ver que a cultura realmente, um país sem cultura, que não admira a própria cultura, que não preserva a própria cultura, que não difunde a própria cultura, ou as próprias culturas, que o país não tem uma cultura só. Plural. É plural. O Brasil é essa enormidade, igual nós estávamos falando aqui ontem, essa geografia. Nós temos um pedaço do Brasil no hemisfério norte e nós vamos até lá no Rio Grande do Sul. Então, essa diversidade geográfica, essa diversidade cultural, e um país que não admira a sua própria cultura e não defende a própria cultura, é um país sem personalidade, ou as suas próprias culturas. E o pior disso tudo, que quem não tem a sua própria cultura, a sua história acaba sendo escrita por outras pessoas que não os brasileiros. De modo que a academia, dentro do seu papel de difusão cultural, se sente muito honrada com a presença do Ângelo, e eu gostaria de anunciar também que amanhã nós teremos aqui uma outra acadêmica, a Maria Esther Maciel, que vai falar sobre alguns aspectos pouco conhecidos da obra do Drummond, e eu gostaria de convidar a todos para amanhã, às 7h, estarmos aqui. Na quinta-feira, o outro acadêmico, Vandemelo Miranda, que é da UFMG, também vai estar aqui falando sobre o antimodernismo. E então uma crítica ao modernismo. E na sexta-feira nós teremos aqui a Maria Antonieta Cunha, que é outra acadêmica também, que vai falar também sobre um outro aspecto do Drummond, que foi parte da tese dela de doutorado, que ela defendeu. De modo que nós temos aqui, essa semana, uma boa oportunidade da gente discutir e revalorizar um pouco da nossa cultura a partir dos 100 anos da Semana de 22 em São Paulo e as suas ramificações pelo Brasil. Agora eu passo a palavra para o Ângelo, só para encerrar a sessão. Só tenho a agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui. E, como membro da academia, a gente sempre tem que prestar algum serviço à academia. Eu fico feliz de ter podido participar. Muito obrigado, Gifone, pelo convite. Muito obrigado, Ângelo. Muito obrigado, Gifone. Muito obrigado. Só quero fazer um agradecimento. Claro. Inês Rabelo. Se não fosse a sua atuação, a atuação da Flávia Queiroz, do Guto
e toda a equipe da academia, esse evento jamais teria acontecido. Muito Muito obrigado, bem. uma salva de palmas para ela. Não há verdade mais potente que essa que o Gifone acabou de partilhar conosco aqui. Sem essa valiosa equipe, né, Caio? Nada feito. Heloísa, querida, sempre presente. Olha, ela vai traduzir. A palma é assim, ó. Inês, Guto, Flávia, Marcela, Davidson, Carmen, Júlia, Soraya, muito obrigado sempre. Agradeço também a presença de todos que aqui compareceram, sejam sempre bem-vindos a essa casa. Eu vejo aí benfeitores da academia, a professora Emília Musi, que aqui está, grande estudiosa da obra de um acadêmico nosso, querido Honório Armon, né? Ela já estudou muito sobre a vida, a obra de Honório Armon, produziu videoaulas, né? O professor Caio Bosque, enfim, tantos amigos aqui presentes. Muito obrigado. A sessão está encerrada, até a próxima.